A nossa aula de hoje é de matemática. Medidas de massa. Essa é a nossa aula de hoje de matemática. Medida de massa. As unidades mais usadas para medir massa são os quilogramas e o grama. O que significa massa? Massa é a grandeza que corresponde à quantidade de matéria que há em um corpo. A principal unidade de medida desta grandeza é o grama, ou seja, para medir massa utilizamos o grama, que é representado pela letra G. Para pesar, utilizamos um instrumento chamado de balança. Logo, podemos afirmar que a balança é usada para medir a massa de um corpo. Como também em outras unidades de medida, o grama possui seus múltiplos. O que são os múltiplos? São unidades maiores que o grama, que são eles: o quilograma, o hectograma e o decagrama. Esses são os múltiplos do grama. Em relação ao grama, o decagrama vale 10 vezes mais, o hectograma 100 vezes mais e o quilograma 1000 vezes mais que o grama, que é a unidade padrão da medida de massa. Também possui os submúltiplos do grama, que são eles: decigrama, centigrama e miligrama. Em relação ao grama, decigrama vale 0,1. Em relação ao grama, o centigrama vale 0,01 e o miligrama vale 0,001 em relação à unidade padrão, que é o grama. Os submúltiplos são unidades menores que o grama. A variação do grama é 10 vezes maior ou 10 vezes menor que a medida padrão. Ou seja, quando é 10 vezes maior, estamos falando dos múltiplos. E quando falamos de submúltiplos, são 10 vezes menor que a medida padrão. No caso, a medida padrão da medida de massa é o grama. Observem, aqui temos o grama no centro e temos os múltiplos e os submúltiplos. Neste quadro está representado pelas siglas, ou seja, pelas letras que representam os múltiplos e os submúltiplos. O G é a unidade padrão, que representa o grama. Ao lado esquerdo temos decagrama, que é representado pelo DAG, que representa 10 vezes mais que o grama. HG, que representa o quilograma, que é 100 vezes maior que o grama. E KG, que representa o quilograma, que é 1000 vezes maior que o grama. Já à direita, temos as unidades menores que o grama, que são representadas pelas seguintes letras: DG, que é representado decigrama, vale 0,1 em relação ao grama. CG, que representa o centigrama, que vale 0,01 grama em relação ao grama. Miligrama, que é representado pelo MG, vale 0,001 grama em relação ao grama. Então, podemos afirmar que, para transformar uma unidade menor em maior, nós multiplicamos por 10, 100 ou 1000. Ou seja, quando queremos transformar o grama em um decagrama, multiplicamos por 10. Quando queremos transformar o grama em um hectograma, multiplicamos por 100. E quando queremos transformar um grama em um quilograma, multiplicamos por 1000. Então, para encontrar os múltiplos, basta multiplicar. A vírgula, se tiver vírgula, vai para a esquerda. Já quando queremos obter uma unidade menor, fazemos o quê? Dividimos por 10, 100 ou 1000. Vejam. 1 grama, para se transformar, dividido por 10, é igual a 1 decigrama. 1 grama dividido por 100 é igual a 1 centigrama. 1 grama dividido por 1000 é igual a 1 miligrama. Então, não esqueça, para transformar em unidade maior, basta multiplicar por 10, 100 ou 1000.
Para transformar a unidade em unidade menor, que são os submúltiplos, dividimos por 10, 100 ou 1000. Veja como se escreve os múltiplos e os submúltiplos do grama. kg, quilograma, 1000 vezes maior que o grama, é quilograma. Hg, 100 vezes maior que o grama. Decagrama, que é representado pelo DAG, 10 vezes maior que o grama. Esses são os múltiplos do grama. Agora veja os submúltiplos. Dg é representado pelo decigrama, que vale 10 vezes menor que o grama. Cg significa centigrama, 100 vezes menor que o grama. Mg, miligrama, vale 1000 vezes menor que o grama. Esses são os submúltiplos do grama. Outras medidas de massa: tonelada e arroba. Tonelada, representada pela letra T, vale 1000 quilogramas. O arroba, representado pela letra A, vale 15 quilogramas. A nossa aula de hoje foi sobre medidas de massa, grama, seus múltiplos e submúltiplos. Para expressar uma unidade de massa, utiliza-se o quilograma e o grama, que são as unidades mais utilizadas em relação à medida de massa. Para medir o peso dos objetos, utilizamos um instrumento chamado balança. Observe neste quadro, estão os múltiplos e os submúltiplos do grama. No centro, temos o grama, representado pela letra G. À esquerda, temos os múltiplos, ou seja, unidades maiores que o grama. DAG, que é representado o decagrama, Hg, que é representado o hectograma, e kg, que é representado o quilograma. Esses são os múltiplos, ou seja, unidades maiores que o grama. À direita temos as unidades menores que o grama, que são os submúltiplos, que são representados pelas seguintes siglas: dg, que chama-se o decigrama, cg, que é representado o centigrama, e mg, que é representado o miligrama. Esses são as unidades menores que a unidade padrão, o grama. Essa foi a nossa aula de hoje sobre medidas de massa. Essa foi a nossa aula de matemática. Bem, se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Estarei à disposição de vocês. Espero que tenham gostado da aula. Beijos e até a próxima aula.